A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição. Eu sou o pastor Samuel e você está na Escola Bíblica Especial. Nós estamos nessa semana dando continuidade aos nossos estudos a respeito de uma igreja para a cidade. Nós estamos fazendo reflexões a respeito da missão urbana. E nessa ocasião, hoje, nós vamos estudar a lição de número 11, para falar um pouquinho sobre a liturgia e as cidades. Você que está aí com a sua lição bíblica, com a sua Bíblia, eu quero convidar você nesse momento a estudar a palavra de Deus conosco. A lição de número 11, ela traz como texto base o capítulo 2, versículo 43 do livro de Atos. Nesse texto nós lemos assim: em cada um havia temor e muitos sinais extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Atos 2, 43, obviamente, está dentro de um contexto maior, mas que ilustra como essa igreja que está surgindo ali, a partir do Espírito Santo, está indo para a sua cidade, está se envolvendo na sua cidade. Bom, o nosso estudo hoje foca como objetivo compreender quais são as perspectivas bíblicas a respeito do culto cristão. Nós sabemos que no ambiente urbano nós temos exigências diferentes para que possamos construir um culto que seja fiel à palavra de Deus e ao mesmo tempo um culto que seja contextualizado dentro da realidade, da cultura aonde ele está inserido. Bom, a gente não precisa gastar muito tempo para afirmar ou para entender o seguinte: o culto é, sem dúvida, uma das atuações mais importantes da igreja cristã. Veja, não tem em nenhum momento da história, mesmo debaixo de grande perseguição, que a igreja não tivesse pelo menos um momento onde ela se reunisse em comunidade, no ajuntamento, para celebrar a Deus, para ter a explanação da palavra de Deus e etc. Então veja, além disso, o culto ele está para além de uma prática que nós fazemos semanalmente. O culto também conecta pessoas com pessoas, porque o ajuntamento ele é coletivo, então nós estamos reunidos com pessoas, ao mesmo tempo que ele tem essa responsabilidade de também nos conectar com Deus. Quando a gente olha por essa perspectiva, a gente percebe que de fato o culto traz para nós, quando falamos das cidades, quando falamos dessa sociedade urbana, grandes desafios, muitos desafios. Mas aqui nós vamos elencar pelo menos 4 desafios aqui que vão passando para a gente compreender um pouquinho qual é a posição que nós devemos adotar para o culto, enquanto falamos de contexto urbano, de contexto da sociedade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já convidou um amigo para ir à igreja e ele ou foi com você ou ele respondeu assim: não, eu não vou na igreja porque eu não consigo entender nada do que acontece lá, eu não entendo. Ou você já passou pela experiência de estar num lugar onde você não entende o que está acontecendo e você fica ali sentado, meio perdidão? Esses são alguns dos desafios que se apresentam para nós dentro dessa realidade urbana. E nós vamos, com base na palavra de Deus, obviamente, tentar responder a todas essas realidades, a todas essas situações que se apresentam aqui diante de nós.
uma igreja para a cidade possui cristãos comprometidos com um culto cada vez mais inspirador. O que é um culto inspirador? É aquele culto que alcança o pecador e edifica aqueles que já são salvos em Cristo Jesus. Bom, para responder um pouco dessas perguntas, nós temos alguns desses desafios que se apresentam aqui, separados em tópicos e subtópicos, mas para nos ajudar a responder algumas dessas perguntas, está aqui conosco, nesse estudo 11 da nossa lição, o pastor Willy. Pastor Willy, seja muito bem-vindo, uma alegria ter você aqui mais uma vez para a gente estudar juntos aqui a palavra de Deus. Amém? Amém. Satisfação de estar aqui com você mais uma vez, pastor Samuel. Amém. Com os nossos irmãos e irmãs. Alegria sem fim. Tema importante que a gente tem estudado nesses últimos dias. Eu acho que o desafio é não ficar numa teoria de lição, Sim. né? Mas o desafio é que nós sejamos de fato despertados e encontremos os caminhos para ser essa igreja missional, essa igreja para fora. Algo que a gente tem estudado e batalhado há tanto tempo para entender esse caminho. Mas que seja um estudo abençoado, que a gente encontre esses caminhos para ser. O pastor Willy falou um pouquinho sobre a questão prática e, de fato, pastor Willy, o que a gente identifica nessa nossa série de lições, né, a série 334, né, nesse primeiro trimestre, é justamente que as 6 primeiras lições, elas lidaram diretamente com questões teóricas, né, com teorias. Nós, assim, basicamente tentou-se fazer definições e etc. Da lição 7 para frente, o negócio começa a ficar prático, né? E aí, assim, cá entre nós, isso até facilita um pouco o nosso trabalho aqui, né? Porque é muito mais fácil lidar com situações práticas, né, com base na Escritura, do que tentar explicar teorias sobre situações, né? É verdade. Então, que a gente possa caminhar aqui nessa direção. Sempre lembrando você o seguinte: se você acessar lá o site do promessistas.org, você tem acesso a um conteúdo que vai ajudar você a brilhantar ainda mais a sua aula, a aprofundar ainda mais a sua aula, a sua pesquisa. Então, não deixe de acessar promessistas.org, clicar lá em cima no Lição Bíblica e você vai ter acesso a esses outros materiais de apoio. Amém? Pastor Willy, como eu falei aqui no começo, nós temos alguns desafios que são colocados aqui. Mas antes disso, e já aqui com base na nossa primeira pergunta, que é a pergunta que faz essa abertura desse assunto, e essa assim um pouco mais teórica, né, para dar uma ênfase naquilo que nós vamos conversar, e ela vai dizer assim: leia Josué 22, 27, Lucas 1, 74 e responda: o culto faz parte do propósito de Deus para a edificação do seu povo? Como podemos definir culto? Há alguma relação do culto com o serviço? Ajuda-nos aí, pastor Willy, a respondermos essas questões. Bom, começa com esse conceito, né? O culto faz parte do propósito de Deus para a edificação. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que o culto sempre fez parte do povo que busca a Deus, né? Desde o contexto do Antigo Testamento, mesmo de uma forma diferenciada, né? Porque o culto do Antigo Testamento, ele é um culto que aponta para o que há de vir. E um culto muito mais externo, muito mais simbólico. A gente tem que olhar ali para a maneira pedagógica que Deus está trabalhando a consciência do crente a respeito do Evangelho. Tem bastante figuração, muito, né? Figura, né? Então é um amadurecimento onde eles vão sentindo, né, o que Deus está para fazer por meio da obra absoluta de Cristo na cruz. Mas o culto fazia parte, né? Principalmente a questão dos altares, mas eles sempre estavam reunidos para prestar culto ao Deus Redentor. A gente fala até daquela frase do Êxodo, né, no 20, onde ele fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te livrou do Egito, da escravidão. Então eles prestavam culto ao Deus libertador, ao Deus salvador, que é o mesmo contexto em outras palavras, mas é o que está acontecendo com a gente. Então a gente percebe que o culto ele sempre fez parte da história da igreja, né, do povo de Deus. No contexto do Novo Testamento a gente tem uma nova dimensão, a obra foi cumprida. O simbolismo já não é mais necessário, porque Cristo é tudo, é o Cordeiro, é o sumo sacerdote, é o tabernáculo, tudo é Jesus.
Então, a partir desse ponto da cruz, a gente tem uma diferença. Agora, se faz parte do povo de Deus, é indiscutível, né? Porque em qualquer momento da história, em qualquer fase da história, a gente percebe que o povo de Deus sempre se reuniu em torno de Deus para prestar a Ele culto e louvor. Agora, a gente falou também, o que é o culto em si, né? O culto é essa ação dos redimidos prestando louvor a Deus, ao Deus que os redimiu. E aí você citou até essa questão aqui que surge na pergunta da lição, né? Isso tem alguma coisa a ver com serviço, né? Com o trabalho? Tem tudo a ver. Porque, de fato, nós viemos aqui para prestar culto, para prestar um serviço. Há umas dimensões também de teologia que a gente vê com relação à igreja, onde ele fala até em relação a gente prestar um serviço onde a gente conduz o outro também à adoração. A adoração. Né? Então, não está dimensionado, a gente vai para adorar e a gente vai para conduzir outras pessoas à adoração também. Mas, de qualquer forma, o culto sempre é uma prestação de algo, é uma doação, é o encontro daqueles que foram redimidos e agora querem adorar o Redentor. Então, essa ideia, por exemplo, de culto, onde o indivíduo diz assim, indivíduo não, que eu não gosto dessa expressão, nem indivíduo nem individual, né? Eu acho que ela não condiz com o evangelho em nenhum sentido, né? Sim. Mas a pessoa, ela vai, aí ela volta assim, não gostei da pregação, não gostei do louvor, foi difícil estacionar meu carro, ela está um tanto fugindo desse propósito do serviço, né? Ou não, eu estou viajando. Eu acho que tem uma culpa de determinadas linhas teológicas de igreja, porque, de fato, instigaram isso no coração humano. Uhum. Então, de fato, muitas pessoas fizeram um cardápio, né? Uhum. E muita gente veio atrás do cardápio. O desafio é prestar um serviço coerente, porém chamar a pessoa também para a prestação de louvor e culto a Deus, né? A gente pode fazer na igreja, como muita gente tem feito, mas um balcão de serviços, né? Onde a pessoa sai feliz e infeliz. Depender do que foi oferecido, né? Eu lembro uma vez que eu procurei um irmão que sumiu, a gente como pastor, né? 3 semanas sem ir para a igreja, é normal que você mandou uma mensagem, irmão, tá bem e tal. E ele falou exatamente isso. Ele falou assim, pastor, eu estou procurando um lugar onde eu seja melhor servido. E eu andei por 3 igrejas esse fim de semana, eu falei, quer saber, eu vou ficar aí mesmo. Achei que você está prestando um bom serviço. Até que eu estou sendo bem servido. Sábado que vem nós estamos de volta, então, entendeu? Eu fui numa igreja lá, o pastor cuidava de 2 igrejas, e não estava lá no sábado, o outro ele nem falou comigo no final do culto. Então a gente percebe que, de fato, há o crente ideia, do consumo, né? E não está longe da gente, muitas vezes está perto da gente. Porém, a ideia aqui é sempre de prestação, de doação, de entrega. É muito superior essa ideia. Muito acima, né? Está muito acima, né? Muito acima de tudo isso. Falando nessa ideia também acho que você citou aí o texto de Êxodo 20, dentro desse mesmo contexto de Êxodo, tem aquele episódio em que Deus manda Moisés falar com o faraó, né? E aí a ordem de Deus é, diga para faraó deixar o meu povo ir para me servir, né? Algumas Bíblias traduzem, deixar o meu povo ir para me prestar culto, né? Ela junta as duas coisas, né? Sim. Prestar o culto e servir. Agora, assim, não está aqui, mas eu sei que nosso irmão e irmã que está estudando a lição hoje, ele está aí afiado aí também para algumas perguntas, né? E tem um detalhe assim que eu observo como a gente fala nessa ideia, né? Por exemplo, o faraó deixa o meu povo ir para me prestar culto, ou seja, o povo vai se envolver de alguma forma nessa adoração assim, do indivíduo para Deus, né? Sim. Mas como que é um pouco dessa ideia de que algumas pessoas falam assim, eu vou adorar a Deus, eu não estou nem aí para quem está perto. Irmãos, eu vim aqui na frente cantar, mas não estou nem aí para a opinião de vocês, porque eu não canto para vocês, eu canto para Deus, né? Que é essa ideia de, eu faço, assim, no ápice, né, do egoísmo, o indivíduo diz assim, eu vou fazer esse negócio para Deus, nem que eu tenha que passar por cima de todas as pessoas dessa igreja, né? Como que funciona essa relação aí, entre você servir a Deus e ao mesmo tempo servir as pessoas, né? Na verdade, o Evangelho, ele resgata a gente ao propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele é coletivo. Não tem como a gente fugir do fato de que o Deus que nós cremos é uma família. E nos criou para ser uma família. Então, todo o propósito, a gente até falou a respeito de pessoas que buscam numa dimensão egoísta, não entendeu o Evangelho. Sim. Não entendeu o Evangelho, porque o que o Evangelho faz é justamente unir os laços de vida e de existência, né?
Então, é óbvio que todo mundo que vai ao lugar coletivo, no pensamento individual, não entendeu o propósito da adoração. Aliás, a verdadeira adoração, eu acho que a gente presta a Deus, está justamente nesse encontro de afeto, de amor, de vida compartilhada, né, de compreensões essenciais compartilhadas a partir do Evangelho. Numa igreja, a gente fala que sempre tem que começar de cima para baixo, começa da cruz. Apesar de tantas doutrinas e pensamentos e ideologias e culturas, começa a partir da cruz. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, é Deus encarnado, que a cruz foi por tua causa, que Ele ressuscitou, é aí que desperta a fé. Não é do sábado, não é numa doutrina, é de Cristo que desperta. Aí, a partir daí, a gente tem as questões essenciais. E a questão essencial é justamente essa unidade que o Evangelho trouxe para a gente. Então, qualquer ideia individualista... Fora disso, né? Foge do propósito da adoração. Né? É coletiva, né? É o culto. Bom, já que a gente está falando sobre essa ideia do culto coletivo, na sua pergunta de número 2, aí na lição bíblica, você vai ler o seguinte: com base em Romanos 12:1 e Hebreus 10:25, comente sobre as duas dimensões do culto presentes na Bíblia, isto é, o culto pessoal e o culto público, né? Aqui eu enfatizo de novo aquela ideia do individual, né? Porque poderia ter citado, né? O culto individual e o culto público, né? Sim. Mas aqui enfatiza a ideia do culto pessoal, né? Uma pessoa que se relaciona diretamente com Deus, mas ao mesmo tempo com uma conexão com o seu entorno, né? Então, como que a gente define essas duas dimensões do culto aqui, conforme esses textos que estão aqui na nossa lição bíblica? A gente tem conversado sobre a importância da liturgia, né, a respeito dessa dimensão do culto que não está limitado ao culto. Eu acho que essa expressão aqui, que é até citada na questão, que é Romanos 12:1, onde o apóstolo Paulo traz o culto para uma dimensão da vida. Ofereçam as suas vidas como sacrifício agradável a Deus. Aqui ele está lembrando do culto do Antigo Testamento, o sacrifício. De fato, o animal ele era morto para oferecer um sacrifício. Só que agora não é mais o animal sendo morto, é a vida. Não é mais o sacrifício, né? O sacrifício já aconteceu. Sim. Então não é mais necessário o sacrifício. Porém, Deus quer outro sacrifício. É a vida. É a vida. É Eu a falo entrega que aqui, total, né? Ele bagunçou tudo a nossa teoria de que a vida se limita ao culto, ao ambiente. Ele traz uma nova dimensão aqui, onde, de fato, aliás, esse propósito vem desde o contexto do Antigo Testamento. Por vezes, Deus falou para o povo, olha, eu cansei do culto, cansei do sacrifício. Malaquias mesmo fala Malaquias isso? fala disso, o profeta fala, Osés fala assim, olha, gente, para com esse negócio de rasgar a roupa, sabe, chega, eu estou pecador, e me rasga, gente, já deu. Uma vez deu. Estou cansado Agora cansei, rasguem os seus corações. É uma expressão muito forte. Forte, né? Rasguem os seus corações. Isaías é usado por Deus nesse contexto, falou, cansei do culto de vocês. É um culto do momento, do ambiente, do êxtase. Mas o que eu percebo aqui, quando a gente tenta relacionar o culto da vida e o culto do momento, eu não desprezo nem uma questão nem outra. O que eu percebo o culto semanal me prepara para a vida, para a glória de Deus. Eu acho que isso é extraordinário. A gente inverteu, onde a gente colocou um porquê, a gente não deu um porquê no culto, a gente simplesmente faz culto. Sem reflexão, né? De pandemia, eu digo que tem desafiado a gente a reflexão. Deus sabia disso. Sim. Porque assim, eu vejo muita gente dizendo assim, pastor, culto quarta, culto sábado, culto domingo. E eu falo, gente, mas por que você quer tanto culto? Você já pensou sobre isso? Qual a importância do culto para você? Se você olhar para o contexto bíblico, por mais que quebre a tradição, Deus colocou um dia para culto. 6 dias trabalharás. E um dia é o dia de renovação espiritual. De renovação. Ou seja, o que eu percebo aqui é que o culto, ele não tem um fim isolado em si mesmo. O culto é um lugar onde os que foram redimidos pela cruz estão aprendendo a amar sobre o Deus Redentor. E eles estão aprendendo a viver para a glória do Deus Redentor. Eu percebo na dimensão da igreja bíblica, onde o apóstolo Paulo é usado por Deus para falar assim, ofereçam as suas vidas como culto, que Deus talvez esteja mais preocupado do que a gente está fazendo de domingo a sexta, do que com o que a gente está fazendo no sábado. No sábado, né? É essa a questão.
A gente fala assim, a tradição, volta mais cultos e cultos. A gente que é pastor, a gente fica ali na frente e vê o pessoal chegando, às vezes se arrastando na igreja. Sim. Ou seja, o culto não está acontecendo na vida Às pessoal. vezes você nem quer ficar lá na frente Não da é? igreja, que é para não ver o cara Fala, desanimado Deus saindo do céu. carro, né? E parece que a culpa é nossa ainda, né? E parece, o pessoal chega cansado na igreja e tal, e sempre olha para mim com uma área assim, o que eu fiz de errado para o cara estar Por que desanimado? você me obrigou a vir, né? Mas é mentira, porque assim, o véu já foi rasgado, o acesso já foi dado. A vida de culto, a vida com Deus, não depende de pastor. Aquela ideia do profeta que conduzia, do rei, acabou. Acabou. Aquela dimensão do Espírito que estava limitada a pessoas, acabou. O Espírito foi derramado sobre nós, está sendo derramado sobre nós. Então, assim, essa geração aqui do reino que a gente está vivendo, que é extraordinária, ela trouxe uma nova dimensão a ser uma pessoa de culto, a oferecer culto. Então, eu olho para esse texto aqui, quando a gente fala dessa dimensão que você coloca, do culto pessoal, né? E do culto da igreja, eu percebo que, acima de tudo, o culto pessoal, as entrelinhas da vida, a relação com Deus. Eu falo assim, por que é tão difícil para a gente ter... Já percebeu como é difícil para a gente ter uma relação viva com Deus? Sim. É muito bem fácil. É bem mais fácil a cada sábado Não é mais no fácil? coletivo. Ou fazer culto quarta, sábado, domingo, segunda, terça. Aí a gente finge que está cumprindo a missão e vivendo para a glória de Deus, mas a gente não tem tempo com Deus. É fácil para mim passar a culpa para ti e falar assim, pastor, eu estou desanimado, suas pregações não... Cara, eu não dependo de você para ter uma vida cheia do Espírito de Deus. Acabou, acabou. Então eu vejo quando a gente fala aqui dessa relação, dessas duas dimensões, culto é vida para a glória de Deus, nas entrelinhas da vida, mas culto acaba lá. E começa lá, porque lá a gente ganha essa missão que a gente tem no púlpito de preparar a igreja para viver para a glória do Deus Redentor. E aí existem dentro desse conceito de pessoal e coletivo, existem dimensões diferentes, né? Por exemplo, aqui o texto de Romanos, né, 12:1, está dizendo, oferecei vossos corpos como sacrifício vivo santo, tal, que é o vosso culto. Que é o né? esse é o vosso culto. Racional, né? E já Hebreus 10:25 é aquela citação que fala sobre não deixar de ir ao culto, né? Não deixar de congregar, né? Como que a gente alinhava essas duas questões, né? Porque assim, e aí você falou muito bem, né? Esse período de pandemia, e talvez você, meu irmão e minha irmã, que está em casa agora nos acompanhando, e você está assistindo essa escola bíblica numa quarta-feira, você também pode, se não fez, pode fazer conosco essa reflexão, né? De fato, parece que nesse período Deus chamou a gente para o culto pessoal, né? Sim. Porque o ajuntamento foi impedido, né? Em algumas ocasiões, até por força de lei, foi impedido o ajuntamento, mas o culto não acabou. Sim. Né? O culto não acabou. Não tem porquê, né? Acabou. Aí, mas alguém poderia pensar assim, bom, já que eu estou aqui, a pandemia aconteceu, eu não fui à igreja, continuo crente, continuo cultuando aqui, por que eu vou voltar para a igreja? Né? E aí, essa relação que a Bíblia faz, que ela enfatiza a necessidade do culto pessoal e, ao mesmo tempo, ela enfatiza essa necessidade do ajuntamento a ponto de fazer essa citação aqui, como não deixem de congregar, não deixem de... Como que a gente faz essa relação? A gente sabe que o contexto da carta aos Hebreus é um momento em que judeus cristãos convertidos ao Senhor passavam por um momento extremamente difícil de suas vidas, começam a perder emprego, comércio, seus bens, e por mais que exista a força da teologia agora, né, que se não se perde a salvação, de que ali não tem como a gente fugir do fato de que em capítulo 6 ele fala que pessoas que experimentaram do Espírito, da vida espiritual, estavam fraquejando mesmo, por mais que seja difícil a gente entender a questão, mas ele fala realmente de pessoas que experimentaram e que não continuaram. Sim. E ele coloca como uma das sinalizações de que nós estamos persistindo o culto. Isso é interessante. Então, assim, você está lá sábado de novo, ele veio de novo. A gente sabe que a gente fala aqui de uma dimensão de viver para a glória de Deus em culto, mas nas entrelinhas é desafiador. Sim. Mas o fato de que eu voltei sábado de novo é um posicionamento diante da comunidade de Deus de que eu quero continuar, de que eu quero me preparar mais uma vez para viver para a glória de Deus na próxima vez. É incrível essa colocação dele aqui. Então, ele olha para o fato de que algumas pessoas estão abandonando a comunidade como gesto de quem está abandonando a fé. E não tem como a gente desligar isso. Você não encontra um crente que não está congregando que está bem espiritualmente. Não acho. Não é verdade? Você não vai. A gente vai na casa de um irmão que não vai para a igreja há 3 meses. Ele não está melhor do que quando ele ia, não? Não estava melhor, não está melhor. Então, é essa conexão que ele faz, né? Eu acho incrível essa conotação. Como eu te falei, o culto não está limitado à questão da igreja,
até conversava com alguns irmãos esse fim de semana, eles falaram a questão das crianças, que tem sido também sensível para a gente, volta com acúmulo de crianças, não. E eu falei para um irmão assim, irmão, é o tempo de você educar o teu filho a respeito da Bíblia. Como a gente terceirizou a responsabilidade. Terceirizamos praticamente tudo. Não é assim, onde está escrito na Bíblia que quem tem que ensinar meu filho a viver para a glória de Deus é a escola bíblica ou a escola. Não existe isso. São os pais que ensinam os filhos. Exato. Eu falo assim, irmão, quantas vezes você orou com a tua esposa em casa? Ele não sabe fazer isso. Ele quer que eu faça por ele. É por isso que ele quer que volte para a rotina normal, né? Então, é um tempo de introspecção. Mas, ao mesmo tempo, que a gente sempre vai acabar lá no fim de semana, dizendo, eu estou aqui mais uma vez, eu quero continuar, eu estou me esforçando na minha luta para viver. E é muito interessante, porque esse contexto de Hebreus, nós estamos no capítulo 10, mas o capítulo 9, ele passa o capítulo inteiro falando sobre esse livre acesso a Deus. Sim, não precisa, aliás, ele vem desde o 7 falando isso, né? Exatamente. Você não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de cordeiro, de animalzinho, não precisa mais de sacrifício. Agora o acesso é livre. E aí no 9 ele fala assim, entrem com intrepidez, entrem com coragem no Santo dos Santos e tal. E aí no 10 ele vem discorrendo sobre, e no 10 ele está falando mesmo sobre pessoas que estão ficando desanimadas e tal. Sim. E aí ele enfatiza no 25, não deixe de congregar. Né? Alguns estão fazendo. Como alguns estão fazendo, e tudo indica que o tempo era difícil. Sim. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Uma das primeiras coisas, quando o tempo fica difícil, que nós terceirizamos ou que nós queremos substituir, é o culto, é a coletividade. Né? Pode observar, eu, sinceramente, aí eu digo com sinceridade, eu nunca conheci uma pessoa que tivesse abandonado a igreja, que o seu abandono não tivesse alguma conexão com a comunidade. Então, assim, pastor, eu deixei de ir porque aquele povo é muito fofoqueiro. E você não é, né? Eu deixei de ir porque eu não gosto daqueles louvor e tal. Eu deixei... Não é que você não gosta do louvor, é que eles não estão cantando o louvor seu, né? Tudo tem uma conexão, pode observar, tem uma conexão com a comunidade que é incrível, incrível. Sim. Parece que uma das principais estratégias malignas é fazer o cara romper com a comunidade. Ele rompe com a comunidade e ele diz assim, ufa, agora eu vou viver uma vida tranquila, né? Olha, eu vou dizer com sinceridade, eu nunca vi, cara, eu estou para ver, assim, alguém que chega e fala assim, cara, você é doido, minha vida melhorou demais, pensa agora, não brigo mais com a minha mulher, eu não tenho mais dificuldade financeira, pai, depois que eu deixei de ser crente, estou orando mais, meu relacionamento com Deus melhorou, você precisa de ver, rapaz. Se for, até valeria a pena, né? Meu irmão, se você conhece alguém assim, você pode escrever aqui embaixo no chat. Não, eu conheço o fulano, que eu quero conhecer ele também. Mas é uma conexão quase que imediata, né? Quase que imediata. O cara abandona a comunidade, aí começa a viver uma vida qualquer, né? Tinha um diácono na igreja que eu cresci, diácono Neemias, era baixinho assim, mas ele era invocado. E aí ele dizia assim, eu encontrei o cara, aí o cara estava fumando. Ô irmão, o que aconteceu, pai? Você era crente na igreja e tal? Pois é, meu irmão, olha o que aconteceu comigo. Aí, por causa daqueles negócios lá na igreja, saí da igreja, estou até fumando. Ele toma vergonha, fala a verdade, você queria fumar, mas é muito mais fácil fumar depois que você sai da igreja do que estando na igreja. Sim. Porque os irmãos que você chama de linguaru, de fofoqueiro, o que eles vão fazer? Eu vi o fulano fumando. Ô fulano, você está fumando? Para com isso aí, pai, não pode fumar não. Aí o cara fala assim, vão ficar pegando no meu pé, então eu é muito fofoqueiro e tal. É nada, ele só queria fumar. Não, e tem uma conotação nisso, que me faz lembrar do filho pródigo, né? Ele se afasta do pai porque o peso moral do pai é ruim quando ele quer viver a libertinagem. Tem essa questão. Então, assim, muita gente que se afasta, que todos nós estamos lutando, né? Quem está em pé fica atento para não cair. Para não cair. Então, a gente ora continuamente, mas há um princípio moral na casa do pai, né? Ali na casa. Então, assim, a vida não é de qualquer jeito, é errado, né? Eu sei que viver uma vida de promiscuidade é errado, mas há um desejo do qual eu quero satisfazer. Aí eu arrumo culpa em todo mundo, mas eu preciso me afastar para poder fazer. Então, é interessante, assim, mantenha-se conectado, porque a tua comunidade local lembra você dos seus princípios morais, dos princípios morais de Deus. Né? Então, o afastamento, é o que a gente falou, ninguém que afasta fica melhor, né? Essa é a realidade. Não tem jeito. E quando a pessoa fala assim, o pessoal aqui, pastor, eu saí porque
pessoal se metia muito na minha vida. Eu, graças a Deus. Sim, é isso aí. Porque o dia que eles pararem de se meter na sua vida, meu irmão, você só vai dar ribanceira para baixo. Medo, é verdade. Né? Quem verdade. nunca, né? Quem nunca na igreja pensou assim, eu nem vou fazer isso, porque se os fulano passar aqui e me ver fazendo isso, vai ficar ruim. Sim, Né? sim. Então, de fato, tem um pouco desse peso moral, dessa... Sim, Né? que é saudável, de certo aspecto. Mas a gente não pode esquecer que o culto pessoal é uma exigência bíblica. Né? Como o pastor Willy falou, Deus ele está tão preocupado com aquilo que nós fazemos de domingo a sexta-feira. Às vezes a gente acha que Deus está preocupado só se a gente chegou no sábado na igreja. Mas não, Deus está se relacionando conosco naquilo que fazemos de domingo. O sábado é o momento do ajuntamento. Sim, né? sim. Mas naqueles outros dias é o momento em que a oração precisa ser, o relacionamento precisa ser acertado. Sem esquecer com que Deus, né? o desânimo da igreja é o teu desânimo. É isso, cara. Essa frase me incomoda muito. Então, pastor, a igreja está desanimada. Por que você está desanimado? Porque você está. Né? Porque você é a igreja. O cara falou, opa, mas é verdade. Uma pessoa animada no meio da gente traz ânimo para todo mundo. Não é? Verdade. Uma pessoa chega e como o desanimado faz o mesmo, né? Não é? O desanimado faz o mesmo. O desanimado é você, cara. Começa de você. Irmãos, nós vamos fazer isso. O cara fala assim, pastor, já tentamos aqui, não dá certo. É isso aí. Aí fala, irmão, você quer ir embora para sua casa? Vai embora para sua casa, se não atrapalha a obra continuar. Graças a Deus. Mas é isso, então. A nossa pergunta de número 3, 2 Tessalonicenses 2,15, 2 de João 1,9, e ela pede para a gente comentar sobre os primeiros desafios do culto na atualidade. Os primeiros desafios que vão aparecer aqui, né, do culto na atualidade, é o desafio do tradicionalismo e o segundo desafio, que é o desafio de manter a perspectiva bíblica. Né? E aí ele diz aqui, tendo em vista a missão urbana, comente quais são esses desafios. A tradição que Paulo cita se refere a quê? E qual o limite da contextualização no culto? Aqui, mais uma vez, a gente vai entrar nessa questão da contextualização, porque é impossível falar de missão urbana sem falar de contextualização. É impossível. Sim. Impossível. Mais uma vez, a nossa lição leva a gente a essa reflexão. O que Paulo está falando como tradição aqui? O que é essa tradição que Paulo se refere aqui em Tessalonicenses? E qual é o limite dessa contextualização no culto? O apóstolo Paulo ele fala aos irmãos de Tessalônica, na segunda carta, sobre o risco da gente abandonar algumas coisas que são essenciais na celebração. Né? Então, a pregação do evangelho não tem como se abandonar. É uma essência do culto. Então, a gente pode mexer. Agora, ao mesmo tempo, a gente não pode entender que algumas coisas que foram entendidas como essenciais são essenciais. A gente pode mudar essa mesa daqui. Sim. A gente pode tirar a mesa, a gente pode colocar a mesa, a gente pode mudar a abertura, a gente pode, de alguma maneira, às vezes até se contextualizar com o ambiente, com a cidade, com a linguagem, né? Essa conotação com a linguagem. As igrejas saudáveis e, ao mesmo tempo, que conseguem confrontar a realidade, elas estão antenadas com isso. Então, é uma preocupação muito séria essa, quando a gente mantém tradições, mas a gente percebe que a gente fechou a igreja. A gente está ali criando o nosso ambiente. É um grupo bem pequenininho, igual o Hernandes Dias Lopes faz esse comentário. Ele diz, não, só ficou uns 20 aqui, mas é tudo crente. Né? Só os fiéis. Né? Só os fiéis. E não está certo. Né? A gente não fala de uma grande dimensão, que sejam 20 sendo preparados uma vida para a glória de Deus. Essa questão da igreja local, ela tem uma importância muito grande, porque os estudiosos da igreja, eles percebem que há muito tempo o ser humano ele rompeu com aquela ideia da instituição. Hoje ele procura a comunidade local com a qual ele se identifica. Sim, verdade. Eu sempre tento falar isso para os irmãos. Falo, gente, há algumas décadas atrás, um homem com 8 filhos e sem um carro, ele tinha que ir onde estivesse acessível. O mais próximo possível. Você vai sair sábado de manhã, ou 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, vai para onde? Você não vai, você vai para a tua igreja local. Agora, aconteceu uma nova dimensão social, onde a gente tem menos filhos, eu tenho um, você tem um. Tem um. Né? E você tem um carro, e 15 minutos a mais, eu escolho onde eu vou. Sim. E não tem como a gente fugir, por mais que o mais fundamentalista vai dizer, não, mas não é isso. Não tem como a gente fugir disso. A pessoa vai procurar uma estrutura infantil melhor, um lugar que faça sentido para ela, para a família dela. Então, essa contextualização com o cenário, com o ambiente, com a realidade, é essencial para que a gente continue sendo igreja. É essencial. Um outro desafio que ele coloca aqui é com relação a manter-se bíblico. Né?
E é de fato isso, porque o pragmatismo pode alcançar a gente. Pragmatismo é um namoro perigoso. Não né? é? A gente tem um alvo, o alvo é a igreja cheia, que infelizmente muita gente entende que ser igreja está cheio. A igreja está bem, a gente que tem uma questão de culto, ela está bem se estiver cheia. E não é verdade isso, muita igreja cheia não está bem. Sim. Então, uma vez eu ouvi uma frase que para mim foi bastante importante, onde alguém falou assim, a gente precisa de projetos que valham a pena, e não que simplesmente deem certo. Porque pode dar certo, mas você pode parar em um momento e falar, não valeu a pena isso. Eu não discipulei, eu não preguei o evangelho, Verdade. eu nem preparei gente para se encontrar com Cristo no fim da vida, eu não confrontei a realidade do pecador. Então, assim, não importa se deu certo, tem que ver se valeu a pena. Você começa com meninos na fé e 20 anos depois continua com meninos na fé. É exatamente isso. Então, é esse desafio de manter-se bíblico, essencialmente bíblico. Legal. E você acha que isso é possível? Você contextualizar, como você citou, né? A gente pode tirar uma mesa, a gente pode contextualizar ambiente, etc. A gente não mexe na Bíblia. Sim, isso é possível. Eu acho que isso é muito possível. Para mim não é tão difícil porque eu não sou uma pessoa que cresceu na igreja. Então eu sou um paulistano assim, de raiz, né? Tem um amigo meu que fala que até hoje eu sento na igreja, eu sou um sujeito desconfiado que fica olhando para tudo. Assim, eu sempre estou ali um pouco desconfiado. Aí ele me encontrou um tempo atrás, depois de 20 anos que a gente não congrega junto, ele falou, cara, eu achei muito engraçado. Você estava no fundo da igreja, olhando com desconfiado para tudo que estava acontecendo. Mas de fato, eu tenho o hábito de sentar no banco, e é como se eu fosse o meu vizinho, que nunca entrou numa igreja na vida. Eu costumo fazer esse exercício. Sabe? E eu fico observando assim, eu falo, isso aqui é muito de crente para crente. Sabe? Essa conexão. Eu não sei se a gente tem tempo, mas um comentário rápido. Esses dias eu fui no condomínio onde eu moro levar o lixo, quando eu estava voltando, eu faço questão de conversar com gente que não é da igreja, que não é crente. Isso é muito importante para mim. Então é um lugar aberto, o pessoal estava conversando, seguro, na pandemia. Aí alguém me chamou, falou, Willy, uma questão, e a gente começou a conversar, e eu comecei a me envolver, tinha um tempinho ali. Aí alguém falou assim, vamos pedir uma coisa para a gente comer? Aí eu não ia comer, a mulher já tinha feito janta, ela ia ficar brava se eu comesse com eles. Né? Aí eu falei, não, eu não vou comer. Não, mas ali vende uma porção de suíno com carne vermelha. Eu falei, eu não como carne de suína. Aí alguém olhou e falou assim, não come, não como. Por quê? Aí eu falei assim, não, porque a gente tem uma cultura, a gente entende a palavra de Deus como uma orientação em relação aos alimentos, como come, o que come, isso é importante para a gente e tal. Mas aí uma moça falou assim, esposa de um que estava lá com a gente, falou assim, William, posso fazer uma pergunta? Tenho uma curiosidade. A gente sabe que você é pastor. A gente sabe que você é diferente, que você senta aqui, você não se esquiva da gente, e a gente percebe que você tem uma linguagem diferente, um jeito diferente, porém, você nunca tentou evangelizar a gente. Ela falou, porque tem um outro vizinho aqui que mora aqui, e ele já tentou evangelizar a gente. Pôs música alta, ninguém conseguiu dormir à noite e tal. Ele sempre está de terno, eu nunca tive de terno, né? O pastor é esse, nunca dou de terno, né? Mas aí ela falou assim, mas eu queria ouvir de você, eu achei isso extraordinário. Me explica, eu queria me organizar espiritualmente, eu queria entender Deus. Que legal. Então eu falei assim, sem perceber a gente causou sede. Sem falar a gente causou sede. Aí eu falei, opa, deixa eu me posicionar que agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. Agora também não pode deslizar mais. Não né? é? Aí eu sentei ali e comecei a explicar para ela algumas coisas. E quando eu explicava para ela, mais duas vieram e sentaram perto. E a gente desenvolveu um diálogo ali de 1 hora, mais ou menos, explicando coisas bíblicas, contextos. Mas o que eu pensei? Eu falei, se essa menina entrasse na minha igreja sábado que vem, eu estou preparado para ela? Eu falo a linguagem do cidadão de São Paulo. Porque assim, a gente desenvolveu uma ideia de que todo mundo que entra na igreja está doente, que é oração por imposição de mãos. Isso não é verdade. Tem gente buscando resposta. Todos são feitos à imagem e semelhança de Deus e se perderam. E precisam encontrar o caminho. Aí eu volto para casa em agonia, não durmo uma noite. Falo, meu Deus do céu, como eu estou distante das questões dessa menina. Como o culto que a gente pratica, os livros que eu leio, precisam me preparar para a missão. A tradição não pode falar mais alto do que isso. Às vezes, a minha esposa é uma espécie de termômetro para mim, para algumas coisas, né? Às vezes ela fala assim... É nóis. Isso aí que você falou não encaixou, não encaixa. Aí ela fala assim, você já leu o livro tal? Eu falei, não. O que você ouve no Spotify? Eu não tenho Spotify. Eu também não tenho. Aí a minha esposa falou para mim, a minha esposa, ela é dessa geração mais nova, né? Ela disse assim, ó, se você de fato quer entender o que passa na nossa geração, você precisa entender o que a nossa geração está lendo e o que a nossa geração está ouvindo. Sim. A minha esposa nunca fez pós-graduação em crescimento de igreja, não fez curso de revitalização, só que ela está vivendo em loco.
É isso Ela está aí. vivendo em loco. É E é isso muito aí. interessante isso. Muito, É um muito. termômetro interessante, porque de fato você fala, eu preguei, os crentes entenderam tudo o que eu falei. Ela falou assim, mas quem não é crente não entendeu. Exatamente. Né? Então, a minha exatamente. esposa, às vezes, ela fica com um balde, assim, só esperando. Quando eu abro a porta, ela... Tchau, Não, mas bonita é a isso pregação. mesmo. Mas não Você comunicou até para quem começou não é falando uma crente. coisa que será que as nossas comunidades estão conectadas, né, na sua introdução? E é uma questão muito séria que a gente precisa levantar para a gente mesmo a todo Sim, tempo. sim, sim. Bom, a nossa pergunta de número 4, Pastor Willi, ela vai lidar justamente com os dois últimos desafios, né? Reflita com a classe sobre os dois últimos desafios do culto na atualidade, tendo em vista a missão urbana. Nós falamos sobre o primeiro desafio, foi a contextualização, o segundo desafio, a pregação bíblica, e agora o terceiro e quarto desafio, que é o desafio da pregação e o desafio da música. E aí, pastor Willi, como que a gente faz agora? O segundo desafio foi manter-se dentro do contexto bíblico, né? Ficou parecida aqui a questão. Isso. Agora ele está falando aqui direto da pregação bíblica mesmo, né? Como Sim. a gente pode, que é o que a gente estava falando agora, né? Na nossa linguagem. A gente não pode esquecer que a pregação bíblica ela tem uma importância essencial. Se depender de mim, quem me conhece sabe que essa questão, para mim, ela é extremamente importante em relação a tudo que a gente faz. Porque por meio da pregação bíblica a gente conhece mais o Deus Redentor. Por meio da pregação bíblica a gente prepara os redimidos para viverem para a glória de Deus. Todo mundo vem de um ponto de pecado, se converteu, se entregou a Cristo, porém uns estão aqui mais embaixo, dependendo do contexto de vida que teve, da formação, das experiências, ele está aqui, o outro caminhou um pouco mais, mas todos nós precisamos nos converter de caminhos. Juntos no mesmo E caminho. o que alinha o crente para viver essa conversão é o Evangelho, é a palavra exposta. É o que confronta a consciência atingida pelo pecado, é a pregação. Então, assim, eu tenho essa visão absoluta de que a maior função de um pastor de uma igreja é a pregação do Evangelho. Eu tenho certeza Eu tenho também. convicção disso. Assim, por mais que, até na experiência pastoral, a gente percebe que a importância da visitação, mas na hora que você fala, vamos ver, quem está com você não foi quem você visitou, é quem está ali alinhado com o propósito da palavra. Exato. A gente sempre percebe essa mesma coisa, né? Então, a essência de ter uma igreja que pregue o Evangelho, conectado com a realidade, conectada com as lutas de um paulistano. A gente está aqui em São Paulo, mas tem irmãos em todos os lugares, mas todo mundo está ficando urbano nessa realidade, pelo que a gente está vendo, a mudança é assustadora. Quase 90% da população. Essa conexão, então, com a realidade, com a linguagem, com os desafios do cidadão do centro urbano, ela precisa acontecer de uma forma muito séria e muito intensa aqui. E outra coisa que foi citada aqui é a questão da música. Sim. A música é mais um dos pontos, desafio, né? Um baita desafio, né? Porque a gente fala que os dois pontos de heresias na igreja ou é o púlpito ou é a música. É isso mesmo. Então, é um desafio de que se tenha músicas saudáveis, músicas fáceis de se compreender. Tem umas músicas que a gente canta que nem a gente entende que a gente cantou. Né? E tem umas músicas que eu acho pior ainda, que são músicas que não contemplam esse caminho de redenção. Sim. Elas ainda estão focadas no ser humano. Eu tento falar para os irmãos da igreja onde eu sou pastor, gente, para com esse negócio de vem agora, se manifeste agora. Deus estava com você a semana inteira. Você não percebeu, né? Talvez você não tenha parado. A conexão falhou da semana, Falhou, né? assim, entendeu? Então não tenta ligar na tomada agora. Se ele não esteve com você durante o domingo, a sexta, não adianta você brincar com Deus e achar que você vai evocar ele agora. Então, assim, essa conexão de ter letras saudáveis com teologias saudáveis é essencial, fáceis de compreender, que não assuste o pecador que pela primeira vez, que tem umas que, né, o opróbrio, fala, meu Deus do céu, o que é isso? Tem uma que eu sempre cito, eu não deveria citar, mas vou citar, né? Por exemplo, aquela música que o pessoal canta, ele vem saltando pelos montes, seus olhos são chama de fogo e tal. Cara, o crente lê aquilo e fala assim, Apocalipse. Ele sabe. Mas para quem não é crente é assustador. E eu já tive a experiência de estar com uma pessoa não crente com uma música dessa. É assustador. Por quê? Porque ela não percorreu uma caminhada para compreender aquilo, né? Aí eu sempre digo assim, tudo que a gente canta tem que ser bíblico. Mas nem tudo que está na Bíblia a gente tem que cantar. Então preste atenção nisso. Tudo que a gente canta precisa ser bíblico.
né? Pode ter uma boa poesia, uma boa harmonia, uma boa melodia, mas tem que ser bíblico. Sim, sim. Isso que nós estamos cantando é aquilo que nós cremos biblicamente. Agora, nem tudo que está na Bíblia deve ser musicado e cantado, né? Sim. Que é aquele salmo, por exemplo, que manda bater com a cabeça das crianças Não é nas música. rochas. Imagina Não dá pra cantando fazer isso. música no Como que faz contexto. música, entende? É verdade. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender que muitas coisas na Bíblia, elas estão descrevendo realidades, são orações que são desabafos sendo feitos, que servem para nos ensinar nos diversos momentos da nossa vida, edificar nos diversos momentos da nossa vida, mas que são estranhos para pessoas, por exemplo, para uma pessoa pacifista, né? Hoje na nossa sociedade é muito comum você ter uma pessoa que segue uma ideologia pacifista, Sim, né? sim. Como que você explica que o seu general é Cristo? Que ele te armou para a batalha, né? Que você perseguiu seus inimigos, os alcançou e só voltou depois de os destruir. Tudo isso está na Bíblia, de fato está na Bíblia. Mas nem tudo que está na Bíblia É verdade. deveria Se ser aplica ao cantado. contexto. Né? É muito boa a observação, de fato. E aí, assim, às vezes a gente canta, se satisfaz, acha maravilhoso, né? O grupo, assim, suou o bigode, a sobrancelha, e o pecador olhou e falou assim, não entendi. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que, no fundo, a gente sabe que a gente está errado. Uma evidência disso é que a gente não chama a gente para ir para a igreja. Não é uma verdade, evidência? isso é verdade. Então, assim, quando você tem um lugar no qual você fala assim, esse negócio tem a ver comigo, você se torna chama. evangelista. Não, eu sou assim. Isso é Eu sou verdade, assim. Eu verdade. tenho não sei se é uma vaidade boa ou ruim, mas é uma vaidade de consciência. Onde eu falo assim, eu confrontei esses dias até alguns irmãos, falando, gente, isso aqui foi o culto de evangelismo. Vamos pensar o culto de evangelismo. Isso não tinha nada de evangelismo. Isso não tinha nada de evangelismo. Então, assim, por vezes, a gente percebe que, de fato, há uma falta. Nem a gente acredita no que a gente está fazendo. Nem a gente acredita. Porque se a gente acreditasse, você já teria levado teu irmão, teu tio, teu pai, teu vizinho. E eu Cara, acho que aí faz a diferença, né? Não é? Você precisa ver o que eu estou vendo, você precisa conhecer o que eu estou conhecendo, você precisa experimentar o que eu estou experimentando. Inclusive, eu acho que é de Spurgeon que conta uma história de que o principal ateu que tinha na cidade, debatia e tal, defensor do ateísmo, estava dentro de um auditório ouvindo, o Spurgeon estava expondo o Salmo 23, e ele estava sentado lá ouvindo, e tinha um jornalista da cidade que, quando viu lá o ateu, falou, rapaz, o que é isso? Pai, você não é ateu? Você veio aqui porque você está começando a acreditar nisso? Aí ele falou assim, não, nisso eu não acredito, mas ele acredita. Sim, sim. Ele que está pregando acredita A maneira nisso. que ele acredita me toca, né? Exatamente. Exatamente, E aí, quantos pecadores foram chamados por Cristo através da convicção? Sim, né? Através da exatamente. convicção. Eu sempre digo assim, ó, às vezes vou pregar em algum lugar, às vezes até lá na igreja mesmo, e alguém fala assim, qual que é o tema da mensagem? Para eu separar as músicas, né? Aí eu digo assim, não tem o tema ainda, né? Não, mas que música a gente canta? Canta Cristo. Que não erra. Canta o evangelho, que você não vai errar Você não erra nunca. Porque eu nunca vou pregar um negócio que não termina verdade. com o evangelho. Vai encaixar o tempo todo. Então, assim, ó, esquece tudo que tem. Esquece o palco lá, o negócio do Vingador lá, né? Quem me viu na prova não me ajudou. Sim, Pode esquecer tudo isso aí. Você bota um negócio assim, ó, que chama o pecador ao arrependimento. Você não vai errar. Porque esse é o evangelho, né? A gente prega, mas a gente precisa também cantar o evangelho. É isso aí. Né? De uma maneira contextualizada, obviamente, né? Nem toda a música também que nós cantamos no ambiente evangélico, ela alcança, né? Sim, sim. Está mais relacionada com os evangélicos. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos chegando aqui ao final da nossa lição bíblica de número 10, né? Essa lição bíblica é vespeiro, porque assim, são pontos bastante assim, delicados, né? A música e tal, né? Então, se você recebeu alguma mensagem de algum grupo de louvor, né, é comum. Mas olha só, nós de fato precisamos olhar para a cidade com esse olhar de que estamos, eu ia dizer construindo, mas que estamos refletindo, que estamos pensando uma igreja para o lado de fora. Nós estamos de fato preocupados com o que os nossos vizinhos enxergam em nós. Sim. Em ter um ambiente onde, se ele chegar, ele não vai ficar perdido, ele vai conseguir criar algum tipo de conexão. E dessa forma a gente caminha junto com o Espírito Santo de Deus nesse chamado das pessoas para a conversão do Evangelho. Pastor Willy, a gente termina aqui 2 aplicações que são feitas: cultuemos a Deus nas cidades com fidelidade e cultuemos a Deus em nossa cidade
nossas cidades com criatividade, né? Fidelidade e criatividade. Está relacionado com aquilo que a gente falou lá atrás de fidelidade na pregação e contexto da maneira como nós enxergamos o ambiente à nossa volta? Exatamente isso, exatamente isso. A gente tem uma missão que não muda, independente da geração, do contexto, interior, cidade, é uma missão que não muda. Agora, a contextualização é essencial. Jesus sempre esteve conectado com as lutas do seu tempo. Então, a parábola do semeador é para semeador. A palavra dos que estão sendo injustiçados fome ser injustiça é para quem sofreu injustiça. Eu tenho muito colocado para mim mesmo e para os irmãos que a gente precisa de um porquê. A gente normalmente começa do culto, mas a gente não tem que começar do culto, a gente tem que pensar por que nós estamos fazendo o culto. Sim. Por que nós estamos reunidos aqui hoje? É para falar de Jesus Cristo, é para falar do Evangelho, é para preparar os crentes para viver para a glória de Deus, é para conectar a igreja com o mundo e o mundo com a igreja de forma santa. Então, por que nós estamos fazendo? Aí, a partir desse porquê, a gente encontra o caminho para cultuar. Legal, isso é bem legal. importante. Isso é bem importante. É uma frase famosa, né? Quem sabe o porquê encontra o como, né? Sim, senão a gente roda em círculo e a gente só faz por fazer. Perfeito. Amém. Pastor Willy, ora para a gente encerrar esse momento de Amém. estudo. Vamos orar. Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, a gente está aqui falando a respeito de temas tão importantes e incisivos para a nossa geração, para o nosso tempo. O Senhor sabe que nós queremos ser igreja para Ti. O Senhor sabe que a gente quer viver uma igreja missional, que há no coração do crente adventista da promessa um desejo muito grande de ver vidas alcançadas para o Teu reino, para a Tua glória, de ver pessoas sendo transformadas pelo poder da pregação do Evangelho, pelo poder do Teu Espírito. Mas nós Te pedimos de todo o nosso coração, Senhor, que nos ajude a ser essa igreja. Há um desafio muito grande, Senhor. E nós cremos que só o Seu Espírito é capaz de fazer essa obra na Sua igreja, no Seu povo, mas faça em nós, Senhor. E ajuda-nos a cumprir essa missão, de conduzir a igreja a viver para a glória e louvor do Teu nome como nosso Deus Redentor, mas também de cumprir essa missão de levar esse Evangelho a mais e mais vidas, a cada dia mais, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Willy, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Meu irmão, minha irmã, chegamos aqui ao fim do nosso estudo, mas você continua estudando a palavra de Deus, a lição bíblica. Por isso eu quero desejar a você, em nome de Jesus, que você tenha bons estudos durante esse restante de semana e que você participe firmemente na escola bíblica aí na sua igreja, seja na classe dos mais velhos, na classe dos jovens, adolescentes, mas que você participe e que você estude e aprenda para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Até a próxima semana. Que Jesus te abençoe.